Fala pessoal, aqui é o Caio Vandelrey, no canal Pecuária em Menos de 100 Hectares. Para você que acompanha aí o canal, agora eu vou mostrar aqui no auge da seca. O que você faz aí no auge da seca? Vou mostrar para vocês os 3 erros que os pecuaristas mais cometem por falta de planejamento, de conhecimento, de estratégia. Olha aqui, a gente está indo para o último pastejo desse módulo aqui, seca demais. Nós estamos numa região que chove 900, 1000 milímetros, Mucurici, extremo norte do estado do Espírito Santo. Então esse pasto estava vedado aqui há mais de 45 dias, com altura aí de 25, 30 centímetros, não tem rebrota mais, é a última reservinha. Hoje deu uma chuvinha de 20 milímetros, aquela palha dá uma caída, então dá a sensação que o capim vai terminar de acabar. Mas tem aqui um módulo de 12 hectares para 50 bezerras de média com 240 quilos. Então, tá aqui, estão consumindo um proteico energético formulado na fazenda a R$ 2,20 o quilo. Estão consumindo 0,3% do peso vivo. Vamos acompanhar o GMD, que é um gado de compra, chegou recentemente. Mas vamos lá, vou mostrar para vocês os 3 erros que os pecuaristas mais cometem na seca e pode estar levando todo o seu lucro pelo ralo. Primeiro, eu acho que o mais comum e o que mais acontece é o gado sanfona. Por falta de planejamento, o seu gado não sai no início da seca, na transição de águas para seca. Você fica com esse gado 2 secas na fazenda e não dá uma suplementação adequada. Você não fez a estratégia de peso de entrada, suplementação, GMD, custo da roupa produzida e momento da saída. Como você não fez isso, o gado não chegou no peso que precisava, chegou na seca, você vai desembolsar muito, porque o capim cai a qualidade, a lotação cai. Você vai estar com um animal pesado na seca, que come muito, muito exigente, que produz uma roupa cara, porque esse animal saiu da fase da puberdade, não tem mais aquele crescimento fisiológico, né, que o animal de recria tem. Então você vai produzir uma roupa cara, vai rapar seu pasto e vai sentir que o gado não está rompendo. Esse é o erro mais comum. O segundo erro mais comum é manter a mesma lotação nas águas e na seca. A troco disso, muita suplementação. O que a gente precisa entender? De acordo com a sua região, aqui na minha, a gente chove normalmente de outubro até março. E aí dá uma variada, às vezes chove em setembro, igual deu a chuva, mas dia 25 de setembro hoje. Às vezes chove só em novembro, às vezes chove em abril, chove em maio. Mas o que vai determinar a sua capacidade produtiva do pasto é chuva, né, água, luz, né, luminosidade e temperatura. Então, normalmente, no Brasil, a maioria da região, tem algumas regiões que são diferentes, mas a maioria das regiões, no verão você tem água, luz e temperatura, e no inverno você tem falta de água, falta de luz e falta de temperatura. Então faz frio, não chove e não tem luz, dias curtos com pouca luminosidade. Capim não faz fotossíntese, produz pouco. Então o que você tem que fazer? Você tem que entender o ciclo climático da sua região e traçar estratégias de uma lotação que comporte a quantidade de animais que você precisa para poder manter uma produtividade boa. Então nas águas você vai ter mais pasto, mais rebrota, mais animais, mais GMD. O pasto, além de produzir mais, ele tem maior qualidade, maior proteína, maior tudo. E na seca você vai ter que ajustar. Então qual é uma estratégia interessante? Você aumentar a lotação nas águas. Quando esse animal, você já projeta para esse animal sair no início da seca, os animais pesados. Porque você alivia a taxa de lotação só trocando um animal pesado por um animal leve. Às vezes você pode ter a mesma quantidade de animais. Mas pensa comigo, se eu vender 100 novilhas de 13 arrobas, são 1.300 arrobas. Se eu colocar 100 novilhas de 7 arrobas, são 700 arrobas. Entende? Eu vou trocar 1.300 arrobas
gordas, vou vender essas 100 novilhas gordas e vou comprar 100 novilhas magras, ou bezerras no caso, 700 arrobas. Então nós estamos falando aí de uma diferença de 600 arrobas, ou transformando em quilo, 1.800 quilos de peso vivo. Dá para transformar também em unidade animal por hectare, é só dividir por 450. Então o que você tem que entender é, o animal consome um percentual do seu peso, tanto em pasto quanto em suplementação. E aí você precisa ajustar isso. Nas águas, mais suporte, na seca, menos suporte. O que você pode fazer? Muda de era de gado. Vende o seu gado pesado, coloca gado leve. Às vezes não chegou a 100. Você tem um lote de 100. Ah não, se você vender 70 e deixar 30, para sair do risco também, para não vender tudo de uma vez só, por conta de preço. Não é interessante. Então é o segundo erro que eu mais vejo o pessoal cometer. E o terceiro erro é rapar pasto. Não vou nem falar passar, porque passar o pasto você perde a qualidade, mas o animal ele não tem falta de forragem. Vai ter uma forragem de pior qualidade, vai cair o desempenho, mas ele não vai passar fome. O pior erro de todos é fazer o seu animal passar fome. Não ter pasto, não ter fibra, não ter capim disponível. Porque não há suplementação que funcione sem capim, com capim rapado. Então esse é o terceiro e pior erro. Se você tiver com capim rapado na seca, você pode dar a ração que for, a não ser que você faça um confinamento ou um semi-confinamento com a quantidade de pasto suficiente, mesmo que seja uma buchinha lá seca, sem qualidade, mas você precisa ter pasto, senão você vai rasgar literalmente o seu dinheiro, vai produzir prejuízo. Então esses são os 3 erros que eu mais vejo as pessoas cometerem. E aí de novo, porque a gente está aqui para falar de erro, mas também está para falar de solução. Qual a solução desse erro? Controla o seu pasto, gente, por altura de entrada e altura de saída. A Embrapa pesquisou décadas e décadas e décadas para compilar para a gente toda uma pesquisa científica e muito tecnológica em uma variável, que é a altura de entrada, a altura de saída, para cada pastagem. Então vê aí qual é o seu pasto, é um pânico, é um MG5, é um híbrido, é um braquiária, braquiarão marandu, braquiária charaés, uma braquiária nova, é um braquiária decumbens antigo. É só você olhar lá qual a altura de manejo, a altura de entrada e a altura de saída. Olha as novilhinhas ali no fundo. Então basta que você respeite isso. Se você respeitar isso, você sempre vai ter pasto disponível. E como você controla? Começou a baixar muito? Vende animal. Começou a sobrar capim? Aumenta a lotação. Ou ajusta a suplementação para comportar ou um ou outro. Então tenha sempre esse entendimento. Nos outros vídeos, é só você olhar aí no nosso canal, eu falo de custo de suplementação, eu falo sobre suplementação, falo como você calcular o seu custo da arroba produzida, sabendo o seu custo de mão de obra, custo de pastagem, custo de manutenção, custo de suplementação. Então, esse é o objetivo do canal, fazer com que a gente transforme as coisas em números, em métricas. Então, se você não entendeu alguma coisa, pergunte aí. Cara, eu estou com dificuldade de chegar nessa conclusão. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Mas o erro, gente, maior é manejo de pastagem. Saiba manejar o seu pasto, caso contrário, você dificilmente terá lucro. Então a gente está aqui, ó, no final da seca, 25 de setembro, numa região extremamente seca. Se eu mostrasse para vocês aqui os vizinhos, a estrada ao redor, vocês vão ver como é que tá feio aqui. Tem lugar que literalmente tem vaca morrendo. E tem seca todo ano, e esse ano nem foi das secas mais acentuadas que a gente teve na região. Mesmo assim tem gado morrendo, tem gente com dificuldade, dando silagem para gado, dando ração, vendendo gado barato, porque precisa tirar gado da propriedade. Então não cometa esses erros. E se precisar de alguma ajuda, peça aí. Eu estou aqui para poder compartilhar, para aprender, para trocar ideias. Se você tiver alguma sugestão de outro vídeo,
falando de alguma coisa especificamente, só falar aí. Então comenta aí, compartilha o nosso conteúdo. Vocês podem ver que tem muitos vídeos aí falando de vários assuntos diferentes. Meu nome é Caio Vandelrey, do nosso canal Pecuária em Menos de 100 Hectares. Tá ali a novilhadinha rodando, entrou no pasto agora, tá se localizando, explorando o local. Bora!